O solo sagrado da capital federal da República, Brasília, e não tem nada escrito que eu vou dizer aqui, porque sai do meu coração. Eu desligo o cérebro e uso o meu coração para emitir esse tipo de opinião no momento tão raro, importante e difícil da nação. O solo sagrado da capital federal da República não precisa de tanque, não precisa de blindados das Forças Armadas. O solo sagrado de Brasília precisa de ideias, precisa de união, precisa desse momento difícil do país mergulhado no momento difícil do mundo, que haja um projeto de governo, que por enquanto não há. Fica-se levando em consideração poucos homens e poucas ideias, a maioria delas na contramão das liberdades democráticas e das garantias que todo cidadão brasileiro deve ter. O Brasil não precisa de tanque na rua, precisa de comida na mesa, precisa de emprego que não tem, precisa de teto sobre as cabeças de milhares de brasileiros espalhados pelas ruas das cidades do país, alguns maltrapilhos e sem sonhos, tentando achar uma alternativa para conseguir um emprego. Porque o emprego dá sim dignidade, honra, faz independer de auxílios emergenciais e Bolsa Família, que o brasileiro não quer esmola que caia da mesa dos poderosos e quer sim dignidade para poder sustentar a si mesmo e a sua família. Hoje precisa do Bolsa Família e do auxílio emergencial, que nada mais são do que migalhas espalhadas por governos criadas lá atrás, desde o governo Lula, para que você distribuindo dinheiro para o povo, você tivesse voto em troca. O brasileiro precisa de paz, de acordar cada dia com a perspectiva de que o mundo vai ser melhor e parecido com o que era antes, mesmo não sendo muito bom, era melhor do que hoje. O brasileiro não precisa de frases intempestivas do senhor presidente da República, não precisa de arrobos de autoritarismo, de coisas que eu tenho certeza absoluta os comandantes militares, os nossos comandantes das Forças Armadas, não têm a mínima intenção de aplicar um golpe na instituição democrática que é o Brasil. Isso não cabe aqui em nenhum país do mundo. É possível? Tudo que a gente imaginava que não fosse ver, a pandemia mudou. O Congresso dos Americanos, o Capitólio, local sagrado de uma das maiores democracias de todos os tempos, foi invadido por uma horda de imbecis e canalhas, puxados por aquele sujeito que foi o pior presidente americano, chamado Trump, de uma cena que parecia uma cena de filme, onde jamais se pensou que desde a Guerra da Secessão Americana se fosse ver o Congresso da maior nação econômico-militar do mundo e democrática invadida, essa instituição, por pessoas que rasgam uma Constituição que jamais se pensava arranhar-se durante os tempos, porque diferente da nossa Constituição casuística feita por políticos, foi feita por notáveis e permanece lá até hoje. Sem que seja emendada a cada governo, sem que seja alterada a cada período, permanece lá até hoje. Então tudo é possível. No Brasil, que se apresentava como bravatas do presidente e como arrobos do presidente,
Com esse desfile de blindados em Brasília, tudo é possível. Mas eu quero crer que a sensatez, que o amor pelo país dos comandantes militares e dos seus pares sustentem as bases institucionais brasileiras que são fortes. Forças Armadas têm um papel de Estado e não de governo. Ninguém, nem o seu comandante em chefe, o presidente da República, tem direito de usar as Forças Armadas para atentar contra a instituição democracia. Já dizia Winston Churchill que a democracia é o pior regime que existe, mas me aponte outro melhor. Não tem. Ganhou uma guerra no peito, comandada por aquele canalha do Hitler e os seus asseclas, Winston Churchill, e perdeu as eleições democraticamente, as primeiras eleições pós-guerra. Depois voltou pela democracia, aceitando as regras do jogo porque era um estadista. O Brasil não precisa de desfile de tanques em Brasília para pressionar o Congresso brasileiro, que não deve se acovardar em momento nenhum para votar questões que interessam ao senhor presidente da República e que não interessam à instituição democracia. O Brasil precisa acordar tranquilo, mesmo na época de uma tempestade. Quando se enfrenta uma tempestade, o bom capitão de verdade, o capitão de verdade, tem calma, serenidade e no meio de ventos aterrorizantes e ondas imensas, ele controla o seu navio com a tranquilidade que os seus marujos não conseguem ter. Isso é ser líder. Não é gritar além do limite e nem usar armas além do limite que não seja para defender o seu próprio navio, o seu próprio país, o seu próprio povo. Esse desvio de rota desses tanques que seguiam para o mesmo caminho de sempre, passando por Brasília, é um desvio desnecessário no momento impróprio da nação por um simples deleite do senhor presidente da República para mostrar que tem a força na sua mão. Presidente, a força não está nas armas, está nas ideias e o seu amor pelo país. Governe como presidente da República. Essa é a verdadeira força. Faça pelo povo, para o povo e pelo povo, o que até agora o senhor não fez. Tenha a governabilidade em suas mãos, mas não pelo medo. Porque o brasileiro que morre de fome, desamparado, sem destino, por governos de esquerda, governos de centro, todos vocês que levaram o país a lugar nenhum. O brasileiro não tem medo de tanques mais. O brasileiro miserável que come lixo se preciso, não tem medo de armas mais. O brasileiro que morre todo dia do lado de cá, na insegurança pública desse país, da arma do bandido, não tem medo de armas. Para ele, tanto faz um tiro de um blindado, de um tanque, uma bomba, do que uma bala de 22 ou 38 que lhe tira a vida num assalto de rua. O brasileiro precisa de trabalho. O brasileiro precisa de medidas sanitárias que nos afaste completamente dessa crise em que levou mais de 500 mil de cidadãos, deixou tantos feridos
e nos colocou de joelhos com a falta de senso de muitos governantes em equilibrar a política com a parte sanitária.